interessante essa temática. Olha aí a ousadia com a chefe. Eu acho interessante você estudar a mente humana. Eu tenho uma admiração pelo estudo da psicologia, da psicanálise, psiquiatria, enfim, alguns ramos. Mas eu acho interessante você estudar a mente humana e o comportamento social das pessoas. Isso aí. E esse tema está diretamente direcionado para o comportamento social, né, Maiane? Vamos lá, professor Tiago. Vamos lá, pedir para... Quer falar mais alguma coisa antes da gente iniciar? Quer iniciar? Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo logo, inicialmente. No fim, a gente agradece de novo. Se ficar um tema ficando interessante, se for o caso, o pessoal, eu jogo outro link no grupo, nos privados, o pessoal vem no privado do teu, no meu, pedir o link de uma nova aula, né? Porque são 45 minutos aqui, né? Mas tu é ousado, professor. Tu já tá querendo que os meninos peçam outra aula, já tá induzindo o pensamento dos meninos, professor. Não! Eu nunca termino minhas lives pelo Zoom, nunca nos 45 minutos, nunca bato, eu tenho que sempre estender. Que bom. Pois vamos lá. Então, é um tema assim que foi escolhido por nós, pela professora Patrícia e por mim, exatamente nesse intuito que a gente pode juntar a psicologia, no caso a psicopatologia, exatamente com a área forense, com a área da criminalista, né? Da criminalística, melhor, né? Área criminal que nos une aqui nesse momento para falar desse tema. Conversando com ela, a gente debatendo, eu disse que ela ia começar a conversar sobre a parte da psicopatologia propriamente dita, de um serial killer, né, de um assassino em série, traduzindo para o português. E o estudo de caso vai ficar comigo e trabalhar junto com ela. E aí vai ser um bate-papo legal aqui, né? Não vai ser aquele negócio estanque. Eu vou falar do meu xará, né? Não vou falar só do meu xará. O Tiago de Goiânia, né? Mas a gente vai debater diversas coisas aqui nesse momento. Então, qual é a definição, professora Patrícia, da psicopatologia? O que é a psicopatologia? É um estudo, né, da doença psicológica. Ela vai estudar os fenômenos psicológicos envolvidos no transtorno, na patologia, na doença em si. E a pergunta também envolve também que o serial killer, ele é uma doença, né? Envolve também isso, é uma patologia. Então, hoje nós vamos estar estudando sobre esse comportamento, porque na última aula que eu tive com os meninos, a gente estudou sobre comportamento antissocial e comportamento pró-social, que é o inverso. E dentro do comportamento antissocial, eu destaquei, né, um pouco sobre a psicopatia, e dentro do comportamento da psicopatia, eu destaquei o serial killer. Por quê? Porque o serial killer, ele tem uns comportamentos psicopatas, mas o psicopata, não necessariamente, ele vai ser um serial killer, entendeu? E a diferença vai estar nas atitudes. Boa noite, Ariel, seja bem-vindo à aula. Mas aí, se eu perguntar para os alunos e para você, professor, o que, na verdade, significa um serial killer? Quando eu falo serial killer, eu estou querendo dizer o quê para você que já trabalha com a área de criminologia? Quer dizer o quê? O serial conceito. Sim, um conceito. É aquele assassino que a gente considera que mata, né, diversas pessoas com o mesmo modo operandi. É o quê? O modo dele agir. Então, se ele resolve matar uma pessoa de uma forma, mata uma segunda pessoa da mesma forma, mata uma terceira pessoa da mesma forma, a gente já começa a pensar que tal assassino é um assassino em série, porque ele na veia investigativa, ele quer deixar uma assinatura do crime dele, tipo um jogo para dizer o seguinte: eu sou mais inteligente que vocês,
vocês não vão me pegar, mesmo deixando as pistas para vocês me pegarem. Ou seja, aqueles assassinos que deixam, que agem da mesma forma e deixam as mesmas pistas, exatamente para tentar juntar o quebra-cabeça e se chegar nele, né? Que é a ideia sempre se chegar no assassino. Pronto, eu vou, então, isso tudo que tu falou são pontuações que a gente vai ter agora no decorrer da aula, né? Mas para resumir, porque eu percebo que tu gosta de ir mais além, para resumir, serial killer é uma expressão em inglês que significa, né, assassino em série, que foi o que tu acabou de falar. Ou seja, a expressão serial killer vem do inglês, que significa assassino em série. E a principal característica, né, que é que tu falou de um assassino em série, é a sequência, realmente, que tu falou. A sequência de assassinatos que comete, seguindo por um padrão. Que padrão, Patrícia, é esse, né? Se a gente for ver o caso do Tiago, que eu passei para vocês na última aula, galerinha, vocês percebem que o Tiago, ele segue uma norma. Ele primeiro, né, ele mata um grupo de mulheres. Acho que é mulheres, né, Tiago? O primeiro grupo que o Tiago mata é de mulheres. Primeiro prostitutas, mulheres, de todo jeito. Né? Mulheres prostitutas. E ele usa como método facadas, não é isso? Isso, exatamente. Esse é um padrão. Ele comete vários assassinatos, acho que foi uns 34, e o método que ele usou com mulheres foram facadas. Logo em seguida, depois de um determinado tempo, ele mudou de vítima. Acredito que ele se viu que já estava muito visado e ele começou a matar moradores de rua, porém dessa vez foi com tiros. E ele armou a situação de uma forma que ele primeiro foi ser segurança de um hospital para ter acesso à arma, e com a arma do próprio trabalho dele, ele praticou tais atos. Mas todos os moradores de rua que ele assassinou foi com tiros. Depois, o terceiro grupo, o terceiro padrão de assassinatos que ele fez foi de homossexuais. E esse, o padrão de crime dele, o ato praticado, foi estrangulamento. Né? Quando se tratava dos homossexuais, sempre eram estrangulados. Ou seja, ele tinha 3 padrões de pessoas e 3 padrões de assassinatos. Quer perguntar alguma coisa, Tiago, sobre esse... E, por fim, é quando ele chega nas questões das mulheres jovens, né? Que ele vem, que é o último padrão dele, mas é aquele que ele demora mais naquele padrão e é onde ele é encontrado. É o padrão final das mulheres jovens e da mesma maneira também, né? Só que aqui as mulheres jovens eram com tiros, diferente das prostitutas que eram com facadas, né? Então eu queria saber de você, da senhora, né, professora Patrícia, no caso, por que ele muda esse padrão psicologicamente, né? Para a investigação a gente tem um caminho, mas psicologicamente, para um serial killer tipo Tiago de Goiânia, que eu vou passar daqui a pouco um videozinho, eu até botei aqui acho que 5 minutinhos sobre ele, porque ele muda esse padrão de pessoas a assassinar, né? a chegar ao homicídio dessas pessoas. Eu quero dizer para vocês que não existe, por exemplo, um serial killer que, por exemplo, ele é o único padrão de serial killer, é como se fosse Tiago. Não, tem outros tipos de serial killer, tipo médicos que matam pacientes através de medicamentos, e eles têm fascínio por praticar tais ações, né? O método que o Tiago utilizou, a forma que ele fez, é uma forma única dele enquanto sujeito. Não quer dizer que todo serial killer vai usar e agir dessa forma. Por quê? Porque nós, enquanto seres humanos, somos seres, né, intrínsecos, nós somos seres singulares e nós temos nossa particularidade. E como eu já falei para vocês, a estrutura de personalidade é construída através do biológico, do social, da genética, né? Então, o serial killer, ele é um transtorno, né? Um transtorno do comportamento, e
E esse transtorno vem parte principalmente da infância. Tem um pouco de genética? Tem, mas a maioria do repertório comportamental é movido por fenômenos acontecidos na infância deles, né? Por coisas que aconteceu no cotidiano, pela vivência com familiares, pela vivência dentro da comunidade. E também pelos fatores genéticos dele também. São essas duas partes. No caso do Tiago específico, que é o nosso estudo de caso de hoje, o Tiago ele nunca conheceu o pai. Ele, né, o pai abandonou a família logo cedo. Ele foi criado por avós e pela mãe, né, na qual, em alguns casos, relatou que não tinha muita afetividade. A mãe vivia em um relacionamento com outro homem, né? Raramente as pessoas da sociedade via esse outro homem. Na época em que cometeu os crimes, que o Tiago cometeu o crime, ele morava apenas ele e a mãe dele, não existia relatos de outra pessoa dentro de casa. E nos depoimentos iniciais, o pessoal afirmaram, né, que o próprio Tiago afirmou que foi abusado sexualmente, né, por um vizinho. O Tiago afirmou também que sofria bullying na escola e o Tiago afirmou que sofreu muitas ilusões amorosas. E o que isso tem a ver, Patrícia? Os traumas que o Tiago sofreu, os traumas amorosos, ele é como se ele não tivesse suporte emocional para ele passar por essa frustração amorosa. Ele não tem psicológico suficiente para absorver os traumas amorosos, processar e seguir em frente. Ele, ao contrário, né? Ele retraiu, passou por esse abuso sexual, o pai abandonou ele. Então, tudo isso criou uma personalidade cristalizada nele, aonde ele não conseguia assim, ter empatia pelo outro, pelo meio social. Ele não conseguia ter esse sentimento de empatia. E aí facilitou esses atos criminosos dele, levou. Quando ele escolheu esse tipo de mulheres, né, a gente poderia dizer que estava ligado às ilusões amorosas. Oi? Era uma coisa que eu ia te perguntar, porque quando ele chega no último padrão de assassinar mulheres jovens, ele procurava mulheres parecidas com a mãe. Por que ele procurava mulheres parecidas com a mãe? Porque, vamos lá, quando ele procurava homossexuais, vamos do início, para praticar tal crime, a frustração dele por a violência sexual que ele vivenciou é como se ele tivesse diminuindo a dor do abuso, matando aquelas pessoas. Então, quando o serial killer ele pratica tal ação, é para se satisfazer, é para sentir algo bom dentro dele. Ele só se sente bem quando é um prazer quando ele está praticando tal ato. E a mulher pode ter várias observações. Os dados que eu obtive foram poucos, porém pode ter a ver muito com as frustrações amorosas que ele teve e principalmente um fato inegável, pela relação que ele teve com a mãe. A referência materna que ele teve com a mãe foi frustrante, né? Então é como se ele dissesse assim, ó, estou me vingando da minha mãe, as dores que minha mãe me causou, eu agora vou... É como se cada vítima dele fosse um pouquinho da liberdade dessa dor que ele sente no inconsciente dele, como eu já conversei com vocês, que nós somos seres, né, formados pelo consciente, pré-consciente e inconsciente. E normalmente essas atitudes do serial killer está relacionado, gente, ao inconsciente, como vocês já viram, como a gente já discutiu, que o inconsciente é formado na infância. Então, tais comportamentos foram formados das experiências lá da infância que ficaram no seu inconsciente. A dificuldade de frustração, não consegue lidar com a frustração, serial killer. O que mais, Tiago? Como você está falando, quando o ano passado eu fui para o Congresso de Criminalística lá em Goiânia, né? E lá eu participei de um curso de poucas horas, né? 4 horas, mais um mini curso sobre psicopatologia forense, exatamente sobre esse caso. Por isso que eu, conversando contigo, eu quis trazer esse caso. E o que acontece? Quem deu o curso, né? Foi o delegado do caso, juntamente com o psicólogo forense do caso. Então, eu tenho algumas
coisas que eu posso mostrar para vocês o que aconteceu, né? Como é que se chega até o Tiago, né? O Tiago de Goiânia. Porque tudo isso que a professora Patrícia relatou é o nosso junto consciente, nosso inconsciente, para a gente poder viver. Então, a gente tem, como ela bem disse, né, os nossos traumas, que a gente tenta vencer aqueles traumas, né? Tiago mesmo relata que ele tinha uma vontade, ele sentia uma vontade irresistível de matar. E é complicado, assim, porque a pergunta sempre se faz para o psicólogo forense lá de Goiânia, né, da nossa área. Ele chega e se pergunta, ele é uma pessoa inteligente, na verdade, o serial killer, a gente não considera ele com a inteligência acima da média. Ele tem uma inteligência mediana. É uma inteligência mediana. Dificilmente a gente tem aqui os criminosos nossos brasileiros, eles são acima da média. Quando a gente tem acima da média, eles chegam, óbvio, a comandar facções criminosas de diversos tipos, não somente a gente pensar nas facções criminosas mais famosas, né? Mas eles chegam a comandar, chegam a diversas posições. O serial killer, na verdade, ele quer se mostrar mais inteligente onde ele não o é. Onde ele não o é. Kaline quer fazer alguma pergunta? Pronto, ele quer ser, para complementar, o serial killer quer ser superior. Na verdade, ele se sente frágil e ele busca alguma coisa para ele se sentir inferior. E o ato, né, dele praticar tais situações faz ele se sentir grande, faz ele se sentir poderoso. E o Tiago, ao relatar, professor, os atos dele, Tiago, ele se acha falando. Tem um momento lá na câmera que ele diz, olha, tira a câmera desse lado, coloca do outro lado, porque a luz é melhor. O meu perfil filmado do outro lado fica melhor. E aí, quando o jornalista pergunta, você pode me falar sobre os seus casos, os seus assassinatos? Aí ele diz, posso sim, super tranquilo. E ele nomifica, né, os assassinatos dele por número. Ó, o número 1 eu matei dessa forma, o número 2 eu matei dessa forma, o número 3 eu matei dessa forma. E assim, ele fala com um sentimento de poder que é muito visível, você vê isso na fala dele. Então, o serial killer, ele tem essa mania de grandeza, né? Eles se sentem superiores. Eu te pergunto uma coisa, professora, psicóloga Patrícia. Faça aquela pergunta, professor. Ele pede a câmera no perfil para ele se aparecer na câmera mais bonito, né? Mais galã. Será que esse ser, o serial killer, né? O assassino em série, ele se sente também mais poderoso sexualmente? E outra questão, né? No caso, por que as mulheres, em geral, né, não vou generalizar, assim, eu já falei em geral, mas grande parte das mulheres tem fetiche nos serial killers, né, que a gente vê o Maníaco do Parque, lá de São Paulo, recebia mais de 1000 cartas por semana de mulheres. O próprio Tiago de Goiânia recebeu diversas cartas. O Maníaco do Parque se casou com uma dessas pessoas que mandou carta para ele. Tiago também se casou com uma pessoa que mandou carta para ele. Primeiro, a primeira pergunta ele se sente mais poderoso sexualmente? E a segunda pergunta é o porquê desse fetiche das mulheres pelo serial killer? Ok. Primeiramente, eu quero saber, você falou das mulheres. Então, quando você fala das mulheres, você está falando aí de muitas mulheres, né? As pessoas estão citando aí exemplos clássicos. Ok. Olha, Tiago, na verdade, se a gente for falar, né, sobre uma síndrome, a gente poderia falar da síndrome de Bonnie-Clyde, né, que também é classificada como a imbristofilia, mas, beleza, vou falar sobre essa síndrome, mas eu acredito também, vou falar sobre outra, de acordo com a psicologia, né, essa síndrome é o termo usado pela a criminologia e não pelos cientistas,
para descrever a atração sexual por assassinos violentos, né? Então, assim, a autora, ela vem falar que muitas mulheres que foram abusadas no passado são atraídas por esse tipo de homem, né? Muitas mulheres desamparadas, muitas mulheres que sofreram violência, elas vêm sendo se atraem por esse tipo de homem, algumas porque ele passa poder, proteção, por estar de trás dessa grade. Mas a síndrome, ela vem falar de um amor ilusório, de um amor irreal, de um amor imaginário que as mulheres têm por esse homem, não é um amor real. Então, se a gente for falar em síndrome, né? Essa síndrome, que vem falar a síndrome, né, de Bonnie e Clyde, né, que era um casal de assassinos, ou a imbristofilia, que é uma doença, né? Se a gente for falar disso, a gente vai falar de um amor ilusório, de algo que as mulheres idealizam, fantasia, mas que não é real. Elas imaginam porque está lá de trás das grades, mas que não é real. No entanto, se você for falar sobre a psicologia, sobre o comportamento humano, as mulheres, elas buscam proteção, elas buscam por pessoas que passem um certo poder, elas buscam por pessoas, né, que são inteligentes, elas instintamente elas estão buscando por esse tipo de homem, esse tipo de homem que passe um poder, uma segurança para elas. E aí, dentro dessa síndrome, vem dizer que esse tipo de mulher pode sim, né, sentir atração por esse tipo de homem. Por quê? Porque eles são seguros de si, né? Tanto é que o Tiago mostra muito isso. Eles são seguros, eles mantêm um padrão, ou seja, eles sabem o que está fazendo. Interessante lembrar, pessoal, o serial killer, ele age conscientemente. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo, entendeu? Então, por isso que as leis precisam realmente ser mais duras para com ele, porque ele age de uma forma consciente. Então, Tiago, quando pergunta sobre as mulheres, não são todas as mulheres, não. Então, não são todas as mulheres. As mulheres que têm essa paixão por esse tipo de homem é uma patologia, tá bom? Chama-se imbristofilia. Não foi a criminologia que deu esse nome, né? É uma paixão ilusória, um amor que não existe, que está baseado também na infância. Mulheres que não tiveram pai, mulheres que sofreram abuso, mulheres que tiveram situações de traumas. Então, está tudo referente, toda a história de vida dessas mulheres, tá bom? Eu tenho uma teoria. Mas, diga sua teoria, vai. Diga sua teoria. A minha teoria, quando eu dou aula de psicopatologia forense, aí quando eu vou falar dos serial killers, né? Aí eu sempre comento, né? Do Maníaco do Parque, do Tiago de Goiânia. Então, o que é que acontece? Perfeito, Kaline. Minha teoria é que a mulher, ela quer controlar o homem. Assim, a minha teoria. Já vem, tá bom, tá, pode ir. Ela quer controlar o homem. Aí o cabra já está encarcerado. Ela sabe onde ele está de manhã, de tarde. E pensa, isso não é machismo, não. Eu estou falando a teoria que eu penso. Tá bom, então, vai. Então a mulher sempre vai saber onde o cara está lá. Ou seja, é uma coisa que realmente diz: ó, eu sei onde é que ele está, eu sei onde tem o. Alexandre! Não, vai, termina, Tiago, vai. Ele está encarcerado, melhor ainda para mim. Então, eu tenho que sair de casa, né? Nesse sentido. Tem certeza, Tiago, que essa daí foi a teoria que eu esperei a semana toda para ouvir, Tiago? Né? Mas eu creio que sim, porque é óbvio, né? Não são todos os relacionamentos que eu tive, né? Mas a maioria das mulheres que eu tive relacionamento... Ou seja, deixa eu ajudar enquanto psicólogo. Então, se a mulher quer ter controle pelo homem, vai ter esse controle do camarada encarcerado. Então, tá bom, Tiago. Então, quer dizer que a sua teoria é que as mulheres, elas gostam de ter o controle e elas querem controlar o homem, e quando ela vê que o homem está lá preso, elas sabem que elas vão ter o controle total sobre aquele homem, por isso que ela idealiza esse romance, essa paixão. Não o controle total, mas o controle de saber onde ele está sem ele poder ir e vir, né? Ou seja, ele está em casa, é tipo aquele homem que, como escrever aqui, o marido perfeito, né? Ele está em casa
ele na casa, no caso, na prisão, né? Ele não sai de manhã, não sai à tarde, não sai à noite, não vai tomar uma, nem nada, né? Então, o camarada está realmente controlável nesse sentido. Lá dentro é outro controle, né? Dentro da prisão. E quem foi que disse que nós mulheres queremos controlar os homens, Tiago? De onde tu tirou que nós mulheres queremos controlar os homens? Da minha mãe e dos meus relacionamentos. Eita, Tiago. Matheus, não acredito, Matheus. Você está concordando com o professor Tiago? Pois é, mas vocês viram aí o que os estudos vieram. Pode ser, Tiago, não sei, vou dar mais uma estudada sobre isso. Vai que tua teoria se fixa futuramente, aí você vai escrever um livro e eu vou poder estar pegando a sua teoria embasada teoricamente e vou estar discutindo com os meninos que nós mulheres gostamos de controlar os homens. Não sei, Tiago, tá bom. Não. Por isso que eu sempre procurei alguém que realmente não tenha esse fetiche, né? Não é o fetiche, né? Mas essa vontade louca de estrutura de personalidade, podemos falar. De controlar o outro. Exatamente. Tiago, é interessante isso que tu está falando. Realmente pode ser, isso pode ter a ver também. No entanto, o que as pesquisas buscam é que as mulheres, de certa forma, ela idealiza esse homem super poderoso, esse homem que tem esse super poder. E aí, não é normal, né? Não é normal essas mulheres se apaixonar por cara que matou 34 pessoas de forma planejada, de forma que todas tinham de forma consciente, e a mulher se apaixona por esse tipo de homem. Tanto é que foi, né? Que existe, né, essa doença, né, essa síndrome, né, é uma síndrome, não é um comportamento normal. No entanto, quando você traz essa questão do controle, o controle é uma característica, né, de personalidade que a maioria das pessoas tem dentro de si. Esse controle de querer controlar as variáveis ambientais, querer controlar o trabalho, querer controlar o marido, querer controlar os filhos, querer controlar as situações do nosso cotidiano. Porém, tem pessoas que sabem que não tem esse poder de controle e conseguem vivenciar normalmente com seu marido, com seus filhos, com a sociedade, né? Sabendo que não pode controlar e sabe vivenciar normal. E tem mulheres que não, tem mulheres que viram uma patologia, como você falou. Elas querem tanto ter o controle para com o homem, né? Que vira patológico, que vira uma relação doentio e aí finda como tu falou. Mas é uma estrutura de personalidade na qual ela pode vir até aqui, que é o patológico, pode diminuir para ter uma relação saudável, pode ficar estável e vivenciar de uma forma supernatural. Vou me colocar aqui na situação como um fato real, de uma característica de personalidade minha. Eu sou do signo de Áries, eu gosto muito da astrologia, estudo astrologia, e uma das características de minha personalidade é essa questão de ter o autocontrole das coisas, e eu não gosto que as coisas saiam, Ariana, que as coisas saiam do meu controle, Tiago. E muitas vezes na minha vida eu estou tendo que controlar isso para que isso não atrapalhe minhas amizades, meus colegas no trabalho, porque eu vou desenvolver um trabalho com uma colega minha, eu já quero estar à frente, já quero isso. E aí, como eu sei que é uma característica da minha personalidade, eu dou aquela baixada, me controlo e tenho um domínio maior nas minhas relações. Então, essas características que tu citou e que a gente vem discutindo, são características da personalidade de todo mundo. Porém, tem pessoas que não têm a capacidade de estar controlando essas características e findam atrapalhando nas relações. Entendesse? E se você acredita nessas questões de signo, que eu não acredito, então eu sou geminiano, só para saber. Acho que, eu não sei se é o signo banda voou logo, porque para mim não existe negócio de... Aí não tem nada a ver com Áries, não dá certo. Não tem controle, mas vamos voltar aqui para o serial killer. Vamos voltar. Né? Tiago, eu quero fazer uma pergunta para a galerinha. Quero fazer uma pergunta. Pessoal, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Responda aí no chat sobre o porquê é tão difícil identificar um assassino em série. Qual é o maior problema de identificar um assassino em série? O que é mais preocupante para toda a área da criminologia? Deixa eu ver a elaboração melhor da pergunta.
o que mais preocupa realmente? Frieza não, frieza pode ser, mas a frieza é uma característica de personalidade dele, a falta de empatia. Só comentar, né? Faltam 3 minutos, aí a gente termina respondendo aqui, aí eu... Pronto, e depois a gente pode voltar. Deixa eu responder, Tiago. Gente, eu vou responder rapidinho. Sabe por que é tão difícil para a criminologia e para a psicologia? Porque para você descobrir um serial killer, ele tem que matar. Ele tem que matar para poder você descobrir. Então, por isso que é tão ruim, entendeu? Por isso que é tão difícil você descobrir um serial killer, porque você só descobre você matar. Tá ok? Para poder você descobrir o padrão, o tipo de vítima, o tempo entre um e outro, quais as características de personalidade dele, ok? Porque às vezes o camarada, eu acredito que ele tem essa vontade interna, mas ele não leva a cabo pelas questões mesmo culturais, sociais. Então o problema realmente é esse, né? Na verdade, a pior questão do serial killer é para descobrir que ele é serial killer, ele tem que assassinar em série. Sim. Às vezes a pessoa tem aquele interno, eita, vamos descobrir se fulano de tal é serial killer. Como? Se ele nunca matou. Não tem. Ah, entende. Sim. Tiago, tem tantas coisas para a gente falar sobre, tem a questão do relacionamento na sociedade, tem tantas coisas legais, então eu concordo contigo. Outro dia a gente volta para estar discutindo mais sobre psicopatologia e questão do comportamento. Oi? Criar um link hoje para o povo voltar. Eita, tu acha que o povo vai querer voltar ainda hoje? Vai, responda no chat aí, vocês vão querer voltar ou não? Outro dia, gente, vocês já vêm de outras aulas? Volto, tá bom então? Pois vamos lá, vamos continuar. Com certeza, né? Então, falta 1 minuto, só para agora. Eu prefiro também, eu gosto sempre de continuar aquilo que eu estou falando, fazendo. Mal começou, então a gente volta ainda hoje, né? Daqui a então pouco. Tiago, então você não é tão banda voa, não. Você é muito regular, entendeu? Porque aquilo que começa no meu pensamento, ele tem que terminar, né? Eu tenho uma pauta a seguir aqui. Pronto, então cria aí outro link, Tiago. Vou sair aqui. Então, valeu, galera. Tamo junto. Vai ficar no YouTube essa primeira parte e depois a gente volta para já para a segunda parte. Deixa eu só criar o link e jogar para os privados de vocês e para os grupos, beleza? Valeu, galera. Tamo junto. É nós, vós e eles.